Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu trago casos criminais, curiosidades e aleatoriedades da Irlanda. Então, silêncio na sala, bora analisar as evidências? O caso de hoje aconteceu em uma ilha bem pequena, chamada Isle of Man. Essa ilha ela pertence ao Reino Unido e ela fica bem pertinho aqui da Irlanda. Sendo mais específica, tudo ocorreu em 2002 na vila de Strain. É uma vila de mais ou menos 3.400 habitantes e é numa parte mais rural da ilha. Nessa vila existia uma casa que, em teoria, abrigava menores em situação de vulnerabilidade social para o cumprimento de pena ou reintegração social. Essa casa se chamava Leas Lodge Halfway House. Se chamava porque ela não existe mais depois de tudo que aconteceu nesse caso que eu vou contar para vocês hoje. Esse caso, ele não tem muitas fotos dos envolvidos e nem do lugar, então eu vou tentar explicar mais ou menos como era a dinâmica do lugar para vocês entenderem como tudo ocorreu. O local era como se fosse um parque residencial cheio de casinhas estilo cottage. Cottage é um estilo de casa britânica mais compacta, com poucos cômodos e em regiões mais rurais. Nesse caso ali eram quartos individuais, com banheiro, não sei dizer se tinha cozinha, mas eram todos nesse estilo cottage que eu falei para vocês. Pelo que dizem as matérias que eu pesquisei para trazer o caso, cada pessoa que vivia nesse local, que fazia parte da reabilitação, tinha o seu quarto individual. Era um espaço próprio e independente para cada um. E na história de hoje nós temos 3 integrantes principais e eu vou falar um pouco biograficamente de cada um deles para vocês. Samantha Barton, de 16 anos, era natural de Dublin, aqui na Irlanda, e ela se mudou para Isle of Man com seus pais quando ela tinha 7 anos. Um ano depois, o seu pai abandonou ela e a mãe dela e voltou para a Irlanda. Esse acontecimento fez com que Samantha ficasse em choque e ela passou aos poucos se rebelar e a se envolver com amizades erradas, né? Passou a usar drogas, praticar pequenos furtos e também teve relatos de que ela agrediu algumas pessoas. George Green, também de 16 anos e natural da Isle of Man, tinha muita dificuldade de aprendizado. Ele abandonou o colégio e aos 13 anos ele passou a se envolver com o mesmo tipo de pessoa que Samantha se envolvia, né, as amizades erradas. Passou a ser usuário de drogas e também participava de grupos de furto, apenas por diversão. Esses grupos de furto são muito famosos aqui na Irlanda e a gente conhece eles como nanás. Então, para quem mora na Irlanda sabe que muitos jovens locais se reúnem para agredir pessoas, geralmente imigrantes, e também para furtar qualquer tipo de estabelecimento sem motivo nenhum, apenas por rebeldia mesmo. Enfim, George ele já tinha cumprido um tempo de pena nesse tipo de casa de recuperação na Inglaterra, mas acabou retornando para Isle of Man, onde foi morar na Leas Lodge, no mesmo lugar que Samantha se tratava. E por fim, Peter Newberry, de 23 anos. Como eu falei no início, que teoricamente a casa abrigaria menores, não se sabe dizer o porquê tinha um cara de 23 anos lá. Ele estava nesse sistema cumprindo esse tipo de medida socioeducativa junto com dezenas de adolescentes. E o pior é que ele não cumpria esse tipo de pena apenas por ter cometido os mesmos tipos de crime que os jovens anteriores que eu mencionei cometeram. Ele também era acusado de agressão sexual. Não bastasse cada um ter o seu quarto privativo, os jovens eles podiam sair durante o dia para encontros, passeios, fazer curso, eles tinham determinada parte do dia livre para fazer o que eles quiserem. Os quartos não tinham revistas frequentes e eles também não tinham uma monitoração interna na parte da noite, o que deixava uma janela de tempo muito grande para um ir no quarto do outro, para eles continuarem conseguindo drogas e usando drogas dentro do próprio local. Então, pelo que a gente vê, nada nesse lugar era muito favorável para reeducar um adolescente, para reintegrar ele na sociedade, principalmente para livrar ele do vício. Na noite anterior aos fatos, Samantha convidou Peter e George para fumarem maconha no seu quarto e ela ainda se gabou por ter uma pedra de crack. Na noite seguinte, Peter invadiu o quarto de Samantha, atacando ela violentamente, abusando dela e esfaqueando e sufocando ela com um cadarço. Como se não bastasse, mesmo
que ela já estivesse sem vida, ele abusou dela novamente. Em seguida, ele foi até o quarto de George, onde ele cometeu os mesmos atos violentos com ele, inclusive a parte do abuso antes e depois da morte. A única diferença entre os ataques é que Peter deixou o corpo de Samantha no Lacey Lodge e o corpo de George foi deixado em um matagal próximo. A polícia conduziu uma investigação eficaz que não demorou muito tempo. Eles utilizaram as câmeras de segurança do local, conversaram com algumas testemunhas que dormiam em quartos próximos e também utilizaram todo o material genético encontrado na cena do crime que era compatível com o DNA de Peter. Ele foi preso e o seu julgamento aconteceu em 2004. Ele recebeu a sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos de cumprimento de pena. Como já se passaram 20 anos do caso, Peter solicitou liberdade condicional em 2023 e agora novamente em 2025, mas ambos os pedidos foram negados. O que mantém ele em regime fechado mesmo após 20 anos são os apelos da família, que sempre pedem para eles manterem o Peter preso, e também que em nenhum momento, nem antes, quando ele confessou o crime, e nem durante esses 20 anos, o Peter lhe demonstrou nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de remorso, então o que torna ele meio que inelegível para a reintegração em sociedade. Perguntaram para ele o motivo dele ter cometido esse crime brutal, e ele disse que apenas agiu por emoção, motivado pela procura da pedra de crack que estava com Samantha. Como eu mencionei, após esse crime, a Lacey Lodge foi fechada e o sistema foi duramente criticado, principalmente por permitir que um adulto convivesse entre os adolescentes e não um adulto qualquer, um adulto com histórico de agressão sexual. As famílias confiaram seus filhos a esse local para protegê-los, ajudá-los a se reintegrar socialmente, cumprir a pena, pelos delitos que eles tinham cometido e também se recuperar do vício. Mas além de não ajudar em nada, eles soltaram um predador no meio dos adolescentes. E isso traumatizou profundamente as famílias que perderam esses dois jovens e o país. No Brasil, histórias sobre esse tipo de lugar não é muito diferente. Quem é que lembra da FEBEM? A FEBEM ela também foi fechada por superlotação, violência interna e maus tratos contra os adolescentes que participavam desse programa. Outro fato triste que eu descobri quando eu estava pesquisando sobre esse caso é que apesar da Isle of Man ser super pequena e pacata, no geral não tem um índice alto de violência, mas o abuso de drogas é um grande problema por lá, principalmente pelo uso de maconha e cocaína que vem através de ferry boats vindos de Liverpool, na Inglaterra. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho das palavras do juiz que condenou Peter, Simon Falkus. Eu li os relatórios psiquiátricos e psicológicos sobre você. Não há nada neles que sirva como qualquer forma de mitigação para o que você fez. O conteúdo deles dá uma visão arrepiante do tipo de jovem que você é e de como, levando uma vida de egocentrismo e violência, você pôde ter cometido seus crimes mais graves. Você não demonstrou o menor remorso por tirar essas vidas jovens, e quaisquer que sejam as vidas que estivessem levando, eles não mereciam ser tratados da maneira que você os tratou ou serem mortos. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje, um pouco mais curtinho e sem fotos, mas igualmente chocante pelo nível de brutalidade. Sinto pelas famílias que perderam esses jovens achando que eles estavam em um lugar seguro e restaurador para eles. Se você assistiu até o fim, comenta aqui embaixo para me dizer o que você achou desse caso, curte o vídeo e se inscreve no canal para me ajudar. Beijos e até a próxima!